Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô sumidérrima aqui, né? É, Eu tô sumidérrima porque eu tô estudando, como eu falei pra vocês. E assim, tá acabando, eu tô bem ansiosa. Eu tô com essa cara de cansada porque eu tô cansada. Tive simulado hoje, foi o último. Faltam 2 semanas pra prova. Tô ansiosa, né, gente? Ansiosa bom e ansiosa ruim. Tô com um pouco de medo, como sempre, claro, né? Normal. E ao mesmo tempo ansiosa pra ver o que vem, porque eu tô estudando, né? Faz meu terceiro ano estudando e assim, a gente fica com um pouco de ansiedade, tipo assim, o que vai vir pra mim? Eu estudei tanta coisa, o que eles vão selecionar pra eu fazer? Eu tenho essa ansiedade um pouco. Eu tô triste porque é meu último ano podendo fazer a prova de EPICAR. E como eu falei pra vocês, eu vou formar também, né? Então esse ano vem uma bagagem muito grande, porque passando prova ou não é uma conclusão da minha vida, de uma fase muito grande da minha vida, né? Mesmo que eu não acabe a escola. E pra EPICAR vai ser. Eu vou encerrar a escola de qualquer jeito, né? E querendo ou não, não é uma escola normal, né? Eu vou ter que. Vai ser muito diferente. Então o ciclo da escola, assim, se encerra pra mim. Eu vim mostrar o caos que tá simulada. Eu vim a minha planilha de organização que estava extremamente atrasada. Porque tá uma semana, tava com a planilha de maio ainda. Enfim. Agora, nessas 2 semanas que faltam, tem estudo ainda, mas é mais despedida, preparação de presente de despedida. E assim, eu tô ansiosa, né? Como eu já falei pra vocês. Tô triste porque acabou o cursinho e apesar de ser cansativo, da razão de eu estar lá, assim, tipo assim, estudar e tal, lá é minha casa. Como eu acho que eu já falei pra vocês diversas vezes, eu fico mais lá do que em casa, né, nas minhas épocas, no meu período de estudo. E acaba que vira família, quem fica com a gente o tempo inteiro. E vira casa lá mesmo. Eu fico brincando com com a coordenadora do curso, que é pra ela me dar a chave, porque tem dia que eu saio, eu chego antes dela, sabe? E tem dias que eu saio, tipo assim, a maioria dos dias eu saio junto, então na hora que fecha. Então eu moro lá praticamente, sabe? Enfim, eu tô bem triste que vai acabar. Feliz que eu vou ter que parar de estudar, gente, porque sinceramente esse ano eu fiquei cansadérrima de estudar. Mas acho que é porque, né, terceiro ano e tal, a gente vai perdendo ritmo, um pouco de cansaço mesmo acumulado. E é isso, eu tô com uma carinha de sono, tô um pouco. Eu chorei hoje porque antes do simulado ela foi falar com a gente, a coordenadora. E aí ela falou, ai, independente do resultado, eu tava ansiosa, né? Independente do resultado do simulado, se não define, a prova também não define a vida de vocês. Apesar de vocês estarem aqui estudando, se dedicando, o caminho de vocês pro que for vai abrir. Meu pai sempre fala isso, né? Eu falo isso pra mim mesma, mas sabe? Aí ela falou, ai, vocês já estão com clima de despedida, porque essa semana eu e meus amigos também já tava assim, né? Nossa, tá acabando. E aí ela falou assim, não se preocupem, porque apesar do curso acabar, a porta do campus vai estar sempre aberta pra vocês, aqui vai ser sempre a casa de vocês e tal. Aí ela me fez chorar em cima do simulado, assim, né? Não molhou o simulado, mas eu fiquei chorando assim. E foi um choro bom, mais ou menos. Foi um pouco mistura de ansiedade com a tristeza e de emoção, né? Mas enfim, eu tô triste, gente. Eu tô sentindo que eu vou chorar muito nas últimas semanas, nas próximas 2 semanas, porque começa as despedidas e começa a pior parte. Pra mim é o final, porque tipo assim, além da prova ter chegado, né? A prova, aquela lá que eu tô me preparando por muito tempo, é o período que eu tenho que me desvincular daquelas pessoas que são família pra mim. E assim, mesmo que a gente encontre, o que é muito raro, não é a mesma coisa, né? Você passar de pra ver todo dia, você passa de ver, né, todo dia pra encontrar uma vez por mês. Da última vez, no ano passado, eu encontrei com os meus amigos mais próximos, foi 2 vezes. Não, foram 3 vezes, na verdade, só. Tipo assim, em 6 meses a gente se encontra 3 vezes. Deu muito estranho, né? Porque você vê alguém durante 6 meses, você vê a pessoa todo dia. Todo dia mesmo, sábado e domingo, sem exceção. E depois você vê ela nos outros próximos 6 meses, 3 vezes. É muito triste.
Enfim, eu queria passar pra dizer isso pra vocês. Eu acho que esse ano eu tive tendo, né, alguns problemas com a ansiedade. Não sei se é o peso de ser o último ano, de eu não ter mais chance, enfim. Eu tô indo buscar ajuda psicológica esse ano, porque o ano passado, como eu falei pra vocês, eu passei mal e esse ano eu não vou passar mal. Eu me recuso a passar mal esse ano. Eu vou, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu vou ficar muito saudável, muito bem. E é isso, eu espero que dê tudo certo. Eu vou chorar bastante, mas eu espero que dê tudo certo para todos nós que estamos lá estudando, assim. E que eu faça uma boa prova, né? Foi o que eu falei com meu pai e falou com as pessoas. Eu quero muito passar. Mas, assim, não é o principal. Eu quero sair da prova e falar assim, eu fiz tudo que eu tinha pra fazer nessa prova. Eu fiz, assim, tudo que eu sabia, tudo que eu estudei, caiu e eu soube fazer. Isso provavelmente acarretará na minha aprovação, se Deus quiser. Mas eu quero fazer uma boa prova, igual hoje eu saí do simulado, e eu saí assim, falando, caraca, eu fiz o que eu podia. O que eu podia, eu fiz, entendeu? Tipo assim, sabe quando você não sai, tipo, ai meu Deus, eu podia ter feito mais? Não, eu saí com, caraca, eu fiz o que eu podia, eu dei. Eu me dei aqui 200%. Então é isso. Eu acredito em Deus, né? Então, com certeza é um apoio muito grande pra mim nesse momento. Saber que independente do resultado, ele tá no comando. E o pessoal do cursinho também fala isso e tal. Enfim, tô tentando me tranquilizar, mas é o que eu falei com meu pai. O meu cérebro sabe, o coração não sabe. Então eu fico ansiosa, eu fico nervosa. Gente, hoje minha mão tava suando frio, que foi uma doideira. Hoje eu chorei antes do simulado, antes da Andressa falar comigo no carro. Antes da coordenadora falar, né? Com todo mundo, eu chorei no carro, tipo, antes de ir pro simulado. No último simulado não, mas teve no antepenúltimo eu fiquei nervosa só e fui mais ou menos. Enfim, no primeiro também fiquei muito nervosa. Espero que todo esse nervosismo seja antes. E no dia da prova eu chegue lá e fale, é agora que eu vou arrasar, vai dar tudo certo. Na tranquilidade, entendeu? E assim, se eu ficar um pouquinho ansiosa, eu quero ficar, se for pra ficar, só um pouquinho, né? E eu quero ficar bem antes. Aí pegou a prova, acabou a ansiedade, é foco na missão. Enfim, eu só queria passar pra dizer pra vocês um pouquinho da minha realidade de agora. Eu vou até gravar um vídeo, gente, porque hoje foi muito engraçado. Ontem e hoje, né? Ontem eu tive aula de manhã, aí eu vim pra casa, aí foi minha família toda pra uma festa aí. Eu fiquei em casa sozinha. Foi uma paz, gente. Eu adoro ficar sozinha, adoro. E é uma coisa que eu consigo ficar pouco atualmente. E aí eu fiquei sozinha um tempinho, assistindo minha série, pintando. E aí depois eles chegaram, a gente conversou um pouco, depois fui dormir. Aí acordei, fui lavar o terreiro porque tem almoço de família. Aí eu tomei meu banho, quando vejo, já tava todo mundo aqui, almocei. Aí, cara, foi muito engraçado, porque, tipo assim, a minha família toda, ai, você tá indo fazer a prova, tô, aí boa sorte e tal. Eu cumprimentei todo mundo. Aí todo mundo falando boa sorte, eu fiquei um pouco ansiosa, porque, tipo assim, falei, caraca, todo mundo sabendo que eu tô fazendo prova. Se eu for mal, todo mundo vai saber que eu fui mal. Porque a questão é assim, se as pessoas não sabem o que você tá fazendo, se você for mal, se você for bem, independe. Agora, quanto mais pessoas sabem que você tá fazendo, mais pessoas vão querer saber do resultado, porque as pessoas são curiosas, é natural. Então, assim, sabe? Aumenta a pressão um pouquinho, mas fazer o quê? Aí todo mundo me desejou boa sorte e tal, foi bonitinho. Enfim, foi isso. E aí eu lavei lá fora, tipo, aí saí correndo pra almoçar, e quando vi tava todo mundo aqui, minha casa tava cheia, eu saí, fui fazer o simulado, aí eu voltei, já não tinha mais ninguém. Foi muita doideira. Mas enfim, foi legal, eu fui bem nesse simulado, graças a Deus. E agora tô um pouco mais tranquila, eu acho. Mas eu tenho muita coisa pra arrumar. Isso é bom porque, pra arrumar além do curso, tipo, pras despedidas, no caso. Mas não me estudar em si, isso aí pra mim essa semana, essas 2 semanas vai ter estudo, claro, porque a gente não pode parar. Se a gente parar 2 semanas, chega lá no dia da prova, acabou. Mas também não vai ser, tipo, ixi, fugiu a palavra. Mas também não vai ser, assim, só isso, entendeu? Essa semana vou poder desvincular um pouco disso para até ficar mais tranquila.
É isso, gente. Eu espero que se tiver, vocês estejam gostando aí, continuem me acompanhando, gente, que eu prometo que eu vou voltar no segundo semestre com bastante conteúdo, eu espero. Vou viajar pro Rio, gravar meus vlogs lá, se Deus quiser. E vou gravar bastante coisa depois que o curso acabar, porque agora eu realmente não tô tendo tempo. Mas eu vou gravar sobre a minha rotina de estudo, falar sobre a minha organização pra vocês. Pretendo viajar, né, como eu falei, pro Rio, pra fazer os exames pra prova. E acho que é isso. E eu e minhas amigas estamos planejando fazer uma lista de coisas pra gente fazer até o final do ano, né? Porque a gente vai formar. Então a gente quer, tipo assim, ter o máximo de momentos juntas antes de cada um ir pro seu rumo que a gente ainda não sabe o que vai ser.